ao Pode Com Ela. Eu sou a Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a nos seguir nas nossas redes sociais e se inscreverem em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. No episódio de hoje, recebemos um empreendedor com apenas 21 anos e que vai contar do seu empreendimento tão importante para os homens. Seja bem-vindo, Caleb. E o Caleb também vem acompanhado do irmão Josué. Apresente-se! Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, tanto de você quanto da Sandra, pelo convite. É uma honra para a gente aqui da Alfa estar presente. Meu nome é Caleb, como você mesmo falou. Esse meu irmão Josué. A gente faz parte do grupo da Alfa, a Alfa Moda Executiva. Josué tem 15 anos. Ele, desde o início, o Josué sempre esteve presente comigo. Eu acho que eu falo que ele é mais corajoso que eu, porque eu já era novinho quando comecei com empreender, com vendas, e o Josué é mais novo ainda. A gente tem uma diferença de idade de 7 anos, e o Josué sempre teve a coragem de estar enfrentando comigo a questão das vendas, de empreender de fato. Uhum. E é uma honra para a gente estar aqui, é um prazer para estar falando sobre o empreendedorismo, que é algo que eu gosto bastante, que eu tenho muito prazer em falar. Empreendedorismo, vendas, é algo que faz parte de mim, e é uma honra para a gente estar presente aqui. Eu fico muito feliz de vocês terem aceito o convite, estar aqui contando um pouquinho sobre a loja de vocês, a trajetória do nosso Pode Com Ela. Muito obrigada, viu, pela presença. Vamos começar então. A Alfa, ela surgiu como? A Alfa Moda Executiva, ela veio de uma ideia, na realidade uma junção de interesses. Eu saí do meu antigo emprego, na realidade a empresa fechou, e aí eu me vi fora da zona de conforto, me vi completamente ameaçado financeiramente, psicologicamente. E a minha mãe sempre teve a vontade de abrir uma loja de roupa masculina. Isso há muito tempo. E eu sempre tive a vontade de empreender, o anseio por empreender. E aí, quando a gente se viu, eu me vi fora da zona de conforto, eu falei, não, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso me mexer. E aí, ela, de uma forma muito especial, Deus preparou o primeiro capital, o capital inicial para a gente iniciar a Alfa Moda Executiva. Foi de uma maneira muito especial, foi Deus mesmo, não tem uma outra explicação. E aí a gente iniciou com 12 ternos, eu lembro até hoje, foram 12 ternos, 7 camisas e 20 gravatas. Foi o que a gente tinha para começar, né? E aí a gente começou de porta em porta, começamos vendendo de porta em porta. E nessa época era só eu e Josué dentro do carro, eu colocava dentro do meu Fiestinha e a gente saía a vender para Ourinhos afora. E foi crescendo, a gente foi crescendo no digital, isso que é muito bacana por conta disso. O digital, ele te proporciona uma gama de possibilidades, assim, absurdas. Só que você tem que estar pronto para abraçar essas oportunidades, né? E aí a gente foi crescendo no digital, só que os clientes começaram a querer vir provar as peças. E como em casa é uma casa pequena, não dava para receber todo mundo. E aí a gente foi pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí minha mãe pegou e falou assim, vamos abrir uma loja. Eu falei, você tá doido? Você tá completamente louco, não tem condição da gente abrir uma loja, não tem condição. E aí ela falou uma frase que eu guardo até hoje, que ela falou que Deus é a nossa condição. E aí eu guardei aquilo comigo, falei, nossa, se a minha mãe tem mais fé que eu tô pra trás mesmo. E aí a gente começou a procurar um ponto, sem condição nenhuma, sem fiador, sem nada, absolutamente nada. E aí a gente encontrou um ponto, só que esse ponto agradou a mim, agradou a meu irmão, agradou a meu pai, mas não agradou a minha mãe. E aí a gente falou, nossa, tinha que agradar todo mundo, né? Para ser algo, uma confirmação assim, teria que agradar a todos. E aí a gente tinha visto no Cinemark, que é onde é a nossa loja hoje, a gente tinha ido ver lá, só que já estava alugado o ponto que a gente foi ver. Na realidade, alugado não, minto. Já tinha uma pessoa interessada, já estava com a documentação passada, tudo, então sem possibilidades. E aí, minha mãe pegou e falou assim, ó, esse ponto eu não gostei. Eu gostei do outro lá do Cinemark e tal. Eu falei, mãe, aquele lá já tá alugado. E aí a gente ficou em paz. Falou, não, vamos continuar do jeito que a gente tá, tal. E foi passando o tempo, a minha mãe do nada abriu a imobiliária, o site da imobiliária, e viu aquele ponto que estava alugado para alugar. Ela entrou em contato, a pessoa respondeu, ela falou assim, ó, acabou de desistir. A franquia que ia abrir não aprovou o local e acabou de desistir. A gente falou, não, então peraí, tem alguma coisa aí. Então a gente foi para lá, conversamos, preparou o fiador, tipo, foi tudo preparação mesmo, tudo preparação de Deus. E a gente inaugurou a loja no dia 21 de outubro do ano passado. Então, assim, é bem recente, Que bacana, então, gente, até hoje. que interessante. Quando Deus coloca a mão, é pra ser. Exatamente. E ele faz as coisas
andarem, mesmo que pra gente pode parecer impossível, É né? verdade. Naquele momento, né? É verdade. Gente, que interessante. E hoje vocês atendem na parte da moda masculina. A gente já tem, a Alfa Moda Executiva, ela tange tudo que é da moda masculina, Uhum. ternos, camisa, gravata, sapatos. Eu falo que a gente não vende ternos, a gente traz a autoconfiança dos homens novamente. Porque o terno é uma peça tão tradicional, tão atemporal, e é algo que, assim, até os dias de hoje, começou no passado e até os dias de hoje, é algo tão imponente, que traz aquela força para o homem mesmo. Então, nosso intuito, nosso propósito é realmente trazer essa autoconfiança, a autoestima de volta para o homem. E faz quanto tempo que vocês iniciaram nesse ramo? No ramo, a gente iniciou vendendo de porta em porta no começo do ano passado. Uhum. Foi logo depois que eu saí da antiga empresa que eu trabalhava, que fechou, e a gente já iniciou. Então, temos aí 1 ano já de Alfa. 1 aninho já de Alfa. E qual sensação te traz a ver tudo que você conquistou e tá conquistando? Motivação. Me motiva porque sair da onde a gente saiu, do absolutamente zero, para uma loja no coração da cidade, é algo assim que me traz uma motivação e prova que Deus está com a gente, sabe? Então, motivação. Motivação é a palavra que define tudo isso. E Me você, motiva cada Josué? vez mais. Pra mim é motivação também, nunca imaginava. Porque esse é um ramo que a gente nunca pensou em trabalhar, né? O Caleb, eu não sei, mas no meu futuro eu queria ser um biólogo marinho. Nunca imaginei me trabalhando por meio da alfaiataria. E pra mim foi uma porta, assim, gigante, porque é um negócio com a família, então pra mim foi incrível mesmo. Motivação. Que legal, gente. Bom, você falou que você ainda tem esse sonho de ser biólogo marinho? Tenho, mas eu também agora tô, assim, me apaixonando pela alfaiataria também. E você? Eu sou suspeita a falar, mas eu gosto de tudo que é empreender. Uhum. Eu tenho essa vontade, seja na Alfa. Eu não pretendo ficar só na Alfa. Pretendo abrir mais lojas além da Alfa. Nossa intenção é cada vez expandir mais. Ainda mais a Alfa, que é algo que é extremamente escalável, né? A gente consegue padronizar e, quem sabe, um dia trazer para uma possível franquia, né, da Alfa. Com Então, certeza. a minha intenção é empreender, independente do ramo. E quando você era pequeno, você pensava em ser o quê? Quando eu era criança, é até engraçado, mas quando eu era criança, eu queria ser advogado. Porque eu gostava muito de ler. Uhum. E aí eu ia na escola e falava pra professora, eu gosto muito de ler. Ela falava, então você vai ser um bom advogado. Tinha isso, né? Você gosta de ler, vai ser advogado. Gosta de conta, vai ser matemática, essas coisas. Mas quando eu comecei na adolescência, aí eu comecei a querer ser bancário. Meu sonho daí era passar num concurso e trabalhar no banco. Sim. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar no banco. E digamos que eu não curti muito não, ficar trancadinho no computador lá. Eu sou mais do tato mesmo, de falar com as pessoas, de estar ali na parte de comunicação. Né? Exatamente. Então Que interessante. É diferente e estranho pra gente ver como que a vida nos surpreende, né? Total. A gente pensa uma coisa, a gente planeja uma coisa quando é pequeno e chega lá na hora é uma outra totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Ainda tem alguma coisa que tem uma conexão, né? Porque, como eu falei, eu sempre gostei de ler. Então, como eu sempre gostei de ler, eu falava muito bem. Desde pequenininho, eu sempre gostei de falar e era bem falante. Então, tem essa conexão com a minha infância pro que eu sou agora, né? Então, é bem legal. É esquisito, mas é bem legal. E o nome Alfa veio da onde? Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, se eu não me engano. Posso estar errado. Eu acho que é a primeira letra do alfabeto grego. E ela significa princípio, o início. Então, foi o início do meu sonho, que era empreender, o início do sonho da minha mãe, que era abrir uma loja de roupa masculina. Então, não tinha um nome mais que seja um símbolo do que Alfa. Que lindo! Alfa vem disso. E vocês no Instagram de vocês, eles são muito ativos, viu, gente? No Instagram, postam vídeos super divertidos, fotos. E da onde vem essa ideia dos vídeos? Olha, grande parte das ideias, principalmente uma que estourou bastante, que foi a do Pablo Marçal, foi da cabeça desse guri aqui, ó. Ele é muito criativo. E aí ele fala as coisas pra mim, eu falo, não, vamos fazer. Só que daí acaba virando uma palhaçada, porque os bastidores é muito mais legal que o vídeo final. A gente passa, tipo, meia hora tentando pra um vídeo de minutos. É bem isso. Então, grande parte das ideias vem do Josué. Grande parte. E Josué, da onde você tira tanta ideia desse jeito? Então, tipo assim, na verdade a gente divide ideias. Eu não posso ficar com tudo pra mim, não, mas a gente divide ideias. E a gente vai lá, a gente começa assim, não, vamos procurar ideia. A gente começa a rodar o Instagram, procurando algumas Sempre ideias. referência,
E daí a gente pega uma Legal. referência e a gente cria nosso próprio... Adapta, A gente acompanha bastante as trends de fora. Então, assim, como a alfaiataria, ela iniciou na Itália, então a gente acompanha bastante alfaiates italianos. E aí eles lançam alguma trend lá, a gente adapta pra cá de uma maneira mais cômica, né? Porque no Brasil, o brasileiro ele é cômico, né? Sim. Então a gente adapta para poder viralizar e chegar em mais pessoas possível, né? Então é essa a nossa estratégia. A gente adapta para uma maneira mais cômica para poder atingir o máximo de pessoas. Verdade, gente. É super engraçado. Vocês têm que ir lá ver. Pensa nos videozinhos que a gente passa horas vendo e ri muito, gente. É muito legal, é muito É legal. interessante, porque não é só porque se trata de uma moda masculina que exige, vamos dizer, um pouco da seriedade, Sim, total. né? Ter uma risada ali, né? Total. E vocês até mostram os looks de uma maneira divertida. É muito interessante, gente. Então vocês têm que ir lá ver no Instagram, viu? É muito. Corram lá, hein? Não perde. É verdade. E qual é o sentimento que vem a vocês de trazer esses ternos, mudar a autoestima do homem? Qual é a sensação que traz pra vocês? Quando a gente vê o resultado final, principalmente o mês de março foi um mês muito legal pra gente, porque a gente pegou muito casamento. Uhum. E tá presente num momento tão importante que é o casamento, nossa, é algo assim surreal pra gente. A gente acompanha a trajetória do noivo até o dia, a semana antes do casamento. Uhum. Então a gente vê o nervosismo ali, a preocupação, e a gente poder trazer essa tranquilidade pra ele, falar: "Não, calma, a gente resolve, pode ficar tranquilo, né? A gente cuida dos ajustes. A peça, sua peça que você vai usar no dia do casamento, você não precisa se preocupar." E quando a gente vê o resultado final, é surpreendente porque a gente entende de fato qual é o nosso propósito. Que o nosso propósito nada mais é do que servir, né? Eu tenho uma frase comigo que eu guardo bastante, que eu trago desde a época do ensino médio, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, servir para mim hoje é o meu propósito de vida, né? Trazer esse brilho nos olhos que a gente vê no cliente quando ele se olha no espelho e fala: caramba, eu nunca usei o terno na minha vida. Eu amo quando o cliente chega e fala: nunca usei um terno na minha vida. Eu falo: então é agora, meu querido, é agora. É agora. E aí a gente vê o resultado final, é maravilhoso. É um sentimento assim que de fato mostra pra gente: ó, vocês estão no caminho certo. Esse é o caminho. Então, pra mim, é surpreendente, é surpreendente. E você, Josué? Pra mim é a mesma coisa. Quando o cliente, ele entra de um jeito, ele sai transformado, né, Caleb? Nossa, é incrível ver a Total. satisfação que eles ficam quando eles experimentam o terno. Total. Eu mesmo, eu era outro estilo. Tipo assim, sempre usei roupa larga e tal. Quando eu vesti o terno, assim, nossa, criei uma paixão enorme pela alfaiataria. Eu também. Já vou até perguntar uma outra coisa. Em questão do estilo de vocês. Você disse que mudou um pouquinho, né, Josué? Aham. O Caleb, ele já sempre foi mais puxadinho, assim, mas o terno é outra coisa, né? Eu sempre gostei bastante de alfaiataria, Uhum. até por conta da igreja, né? A gente é da congregação, então lá é de costume usar o terno nos dias de culto. Sim. Então eu já cresci usando terno e sempre gostei. Só que eu fui me apaixonar mesmo por alfaiataria quando a gente começou a trabalhar de fato. Que daí eu fui começar a entender os porquês, né? Quando você entende os porquês, a teoria do negócio é muito legal. Porque você abre um campo para você gigantesco. Você entende o porquê desse tecido, por que esse tecido é melhor. Então, para nós, além de tudo, foi um desafio. Porque a gente não tinha um conhecimento prévio sobre tecidos. A gente foi aprendendo na marra, né? Tudo que a gente sabe hoje foi adquirido na marra. E hoje também com a internet facilita bastante para você ter esse tipo de conhecimento, né? Então, foi um grande desafio para a gente também. E qual foi esse meio, assim, de pesquisa que vocês fizeram para saber mais sobre os tecidos? As nossas referências, né? Eu tenho como referência máxima, assim, de alfaiataria o Mariano Rubinatti. Inclusive, a gente tem uma parceria com ele também. Ele é um alfaiate de Nápoles, na Itália. Então, ele para mim foi a referência máxima, porque ele posta muito sobre tecido, sobre tecidos italianos que a gente não encontra fácil aqui no Brasil, como Loro Piana, Draco, esses tipos de tecido. Então, quando você vai entendendo, por exemplo, o linho é um tecido natural, algodão, tem o algodão egípcio que é melhor, você vai entendendo qual que é melhor e adaptando isso para o teu cliente, na hora que ele chega dentro da loja, é bem bacana porque traz uma versatilidade para oferecer um produto, né? Porque tem muitas lojas aqui, não só aqui em Ourinhos, como no Brasil todo, que você chega, você pede uma coisa para um determinado momento, a pessoa te oferece o mais caro, o que tem ali na telha. Mas não, você tem que personalizar o teu atendimento, né? Então, eu até puxando um gancho, o diferencial da Alfa é justamente isso, é o nosso atendimento humanizado. A gente procura entender primeiro
para qual o período que o cliente vai usar, se ele quer passar uma imagem de autoridade, ele quer passar uma imagem mais alegre, uma imagem mais harmoniosa. Então a gente vai adaptando, escolhendo cores, escolhendo tecidos junto com ele para de fato entregar o que ele precisa, não o que a gente precisa, né? Porque de fato o cliente precisa ser satisfeito, né? Não só a questão financeira é importante, é o propósito, né? Sim, então, esse atendimento é todo literalmente voltado ao cliente mesmo, saber o que ele quer, né? Personalizado, Realmente, né? exatamente. É, porque é muito importante isso. Hoje em dia a gente percebe em algumas lojas que você chega, eles já mostram e pronto, acabou. Não tem aquilo, vai embora. Exatamente. Né? E muito interessante. É um diferencial de muitas lojas aí que não acabam não fazendo Não isso. entregando, Entrega o que é mais caro, entrega o que tá ali na promoção. Às vezes, já aconteceu da gente entrar em lojas e a pessoa, pela sua vestimenta, ela já te julgar e já empurrar o que tá na promoção, né? Então, assim, se entender o porquê que o cliente está procurando e para que ele está procurando é muito importante, é muito importante. A gente já atendeu clientes que foram assim, não falaram explicitamente que era o noivo. Então, se a gente não escuta, eu perco um cliente desse. A gente atendeu um noivo recentemente, ele troca com a futura esposa e não falaram nada, não comentaram que eram noivos e tal, e a gente manteve o atendimento, como a gente sempre dá. E aí a gente foi entendendo para que para um casamento e tal, não sei o que. Eu falei, você é padrinho? Ele falou, não, eu sou um noivo. Eu falei, peraí, cara, a gente tá escolhendo terno errado para você, então peraí, você tem que se destacar. E aí a gente vai escolhendo tecido, vai escolhendo cor, tudo de acordo com o que o cliente tá querendo, tá procurando. Ah, entendi. É porque esse negócio de em questão das pessoas te tratar mal, às vezes, da forma que você se veste, alguma coisa que você chega na loja, é muito comum a gente ver isso, né? Então a gente já percebe que na loja de vocês não tem isso, né? Não, de maneira O alguma. atendimento é para todos igual, né? E de ótima qualidade, né? Pode ter certeza. E aproveitando aí que você falou de um momento específico, fala algum momento que aconteceu ali na loja que vocês acharam super interessante, inspirador. A gente teve um cliente que foi muito, muito bacana. Ele não era de Ourinhos, ele era de Lapa, no Paraná. E foi muito legal porque ele foi um cliente que entrou em contato com a gente, conheceu a gente no Instagram. E aí entrou em contato com a gente e eu fiquei tão contente porque eu tava, nessa semana mesmo que ele entrou em contato, eu tava bem preocupado porque será que a gente tá passando uma imagem de uma loja de autoridade? Será que a gente não tá passando uma certa infantilidade digital? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, o que dá pra gente melhorar? Foi quando esse cliente entrou em contato. Ele entrou em contato procurando 2 peças, 2 ternos. E aí, ele não questionou a gente de forma alguma. Ele foi assim, escolheu as peças, não perguntou sobre qual tecido, não perguntou de onde que a gente era, nada. Ele confiou na gente totalmente. E foi quando eu percebi, falei, nossa, a gente tá com uma imagem muito bacana no digital. Porque um cliente desse, ele é perto de Curitiba, se eu não me engano, Lapa. Um cliente de longe, né? Confiar na gente dessa forma, sem nunca ter visto a gente, né? Ainda mais uma loja que é recente, né? A gente começou no ano passado. Eu fiquei muito contente. Então, foi um dos momentos que, assim, eu falei, nossa, a gente tá no caminho certo. São diversos momentos que acontecem que provam que a gente tá no caminho certo. Então, eu acredito muito nisso. A gente vai acompanhando essa trajetória e a gente vai vendo, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, de acordo com esses feedbacks que a gente recebe dos clientes. Então, corrigindo o erro, né? Também. Exatamente. Então, esse cliente foi um cliente especial que eu fiquei muito contente. Não que os outros clientes no digital não tenham sido tão confiáveis na gente assim. Mas esse cliente em específico, ele assim, no mesmo dia que ele entrou em contato até com o Josué, no mesmo dia que ele entrou em contato, ele já, sem questionar, ele já pediu as peças, escolheu a cor muito rápido. Foi muito bacana. É gratificante Sim, mesmo vocês total. saberem que o trabalho de vocês tá passando confiança pro consumidor, o cliente, né? Demais. E então, pelo visto, vocês não atendem somente em Ourinhos, né? Não. Brasil todo, Brasil todo. todo. A gente já tem até algumas gravatas que foram enviadas para os Estados Unidos. Então a gente já tem algumas peças aí que foram enviadas para o internacional. Que orgulho, gente! Muito bacana, muito bacana. E quando vocês começaram assim, vocês tiveram o apoio dos pais? Tivemos. Principalmente do meu pai e da minha mãe, né, no caso. Entre meu pai e minha mãe, mais minha mãe. Meu pai, ele ficava meio com o pé atrás, assim, mas minha mãe desde o início. Porque também era o sonho dela. Sim. Também era o sonho dela. Mas meu pai, por ele ser um pouco mais receoso com certas coisas, então ele ficava sempre com um pezinho atrás. Ó, toma cuidado, vocês vão gastar todo o dinheiro. Porque, de fato, foi uma preparação de Deus mesmo. E a gente pegou essa preparação de Deus, que Deus tocou no coração
de uma pessoa, e essa pessoa entregou essa importância para minha mãe. E a minha mãe falou, isso aqui é para loja. E aí a gente pegou todo aquele dinheiro, todo. A gente estava precisando de algumas coisas, mas pegamos todo aquele dinheiro e a gente investiu na loja. Então meu pai falou, você tem certeza? Vai investir tudo isso e tal? Então, mas assim, os dois sempre apoiaram a gente. Sempre apoiaram. Entendi. Bom, a gente percebe que é, tudo acontece, né? E vocês falam muito sobre Deus. Qual a religião de vocês? Nós somos da congregação cristã no Uhum. Brasil. E assim, a questão de Deus é extremamente importante para nós, porque uma vez a gente ouviu falar que vocês estão misturando Deus com o negócio de vocês. Na realidade, não, a gente só não tira ele de onde ele já tá, né? Então, Deus, ele é tudo para nós, ele é o alicerce, é a base, e a gente não teria abrido a loja se não fosse a fé nele, né? Sim. Porque, de fato, a gente não tinha a condição absoluta para abrir essa loja. Então, foi tudo na fé. Tudo na fé. Mas bom, as pessoas hoje em dia muito duvidam, né? Estão ali no direito delas de Sim, duvidarem, mas nós que sabemos como Deus age, é tão bonito ver que do que você não tinha nada, hoje você tem tudo, né? totalmente. Traz uma sensação muito feliz pra gente, né? E saber que Deus tá ali no nosso lado, nos mostrando, nos guiando pro caminho certo, né? E a gente sempre tenta trazer isso para os stories, porque, de fato, às vezes as pessoas olham e falam, o Josué, o Caleb e a Giane conseguiram. Na realidade, a gente só é um instrumento, né? A gente tá ali para servir, como eu falei. Então, não seria nada se não fosse a fé nele e ele agindo. E também não adianta nada, né, jogar tudo pros braços de Deus e ficar sentadinho na cadeira, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Tem. Então, sempre a gente tem essa fé, mas sempre fazendo a nossa parte, trabalhando duro. As pessoas têm uma mania muito feia de ficar achando só porque vocês atingiram um ponto ali que foi visível pra todos, Sim. a pessoa fala, não, foi sorte, né? E não foi, ninguém viu o corre atrás, o que vocês fizeram, né? O pontapé inicial, como foi difícil, né? Porque, querendo ou não, embora a gente tenha Deus, a gente tem tudo, mas causa aquela meio desconfiança. E aí, o Total. que fica? Será que vai vingar ou não? Se não vai dar certo? Aí a gente fica meio receioso. Empreender é algo que eu falo assim, que é dolorido. Empreender é algo dolorido. Até porque, como eu falei, eu saí do meu antigo emprego, né? Eu trabalhava lá desde 2019. Então, assim, eu fiquei na zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar muito perigoso, porque ele te deixa estagnado. Sim. E você estagnado, você não procura por evolução. Você está confortável ali, né? Então, quando você sai da sua zona de conforto, é um balde de água fria, né? E aí, ter a fé para empreender é muito importante. É muito importante. Para o empreendedor, a fé é muito importante. Mas empreender é dolorido. Porém, ao mesmo tempo, é libertador. É libertador. E assim, realmente, as pessoas olham... Primeiro, elas te julgam no começo, né? Elas te julgam e falam, sei não, hein? Sei não. Aí, quando a coisa tá começando a girar, aí elas falam, eu acho que não vai dar certo. E quando gira, aí elas batem palma, falam que sempre acreditaram em você. Então, é bem comum. Mas assim, sempre com o pé no chão, né? Nunca deixar subir a cabeça. Ainda mais agora a gente está no início. A gente fala que até somos bebezinhos no empreendedorismo, né? Começamos há um ano. Então, é muito bacana. É muito bacana, mas tem que estar sempre com o pé no chão. É difícil, né? Não é fácil. É fácil as pessoas falarem, mas é difícil na hora que elas vão fazer mesmo, Exato. né? A hora que vão ali começar a empreender, começar a vender essas coisas, aí a pessoa vê como que não é fácil, é difícil, né? Mas se a gente faz algo é porque a gente gosta, a gente Exatamente. ama, né? Aquilo que a gente faz. E dentro dessa área, assim, qual é o desafio que vocês enfrentam? O principal desafio é a volatilidade do mercado. Uhum. O mercado, ele é muito instável, né? E até comentei, além de ser algo que é um desafio, é algo que motiva a gente a não ficar parado. O mercado está sempre em movimento. Então, se você ficar parado, você fica para trás, né? Então, é algo que te preocupa, mas ao mesmo tempo te motiva, né? Gera aquela motivação para você estar procurando cada vez mais, igual a gente. A gente sempre pega referência de fora, porque eu ouvi uma vez eu não lembro o nome dele, mas era um cara sensacional que eu assisti uma palestra, e ele falava assim, quem segue tendência já está atrasado. Então, sempre procurar referência de fora antes que chegue para cá.
para a gente ser a referência aqui. Então, esse é o nosso objetivo como loja, né? Ser referência. Então, a gente procura a referência de fora, traz para cá e adapta para o nosso meio. E a intenção é se tornar referência. Então, eu acho que a principal dificuldade é a volatilidade do mercado e, principalmente, a questão de fornecedores é bem complicado. Fornecedores é bem complicado porque tem fornecedor que às vezes você pode contar, tem uns que não, e fica nessa briga de preços, é bem complicado. Então, a parte de volatilidade do mercado, para mim, sem dúvidas, é uma das partes mais difíceis que a gente enfrenta e, ao mesmo tempo, é algo que te faz você se mexer, né? Sim. Essa instabilidade, né, ali. Total. E querendo ou não, óbvio, a gente não pode desistir. Eu já tive loja, né, no começo de 2020, na Verdade. pandemia. Comecei a vender semi-joias. Era algo que eu não fazia nada em casa. Eu falei, vamos Que vender legal. tudo. E é verdade, tem dia que vai ser ótimo, mas tem dia que não vai ser aquela coisa que vai te motivar, né? Exatamente. Mas pelo contrário, a gente tem que fazer que aquilo te motive, Isso. pra que você chegue num alcance muito bom, né? É muito importante. Esse fato, muitas vezes, tem pessoas que têm medo. Eu fico um dia sem vender. É complicado, mas vai acontecer, tá? Não dá para dizer, mesmo que seja no começo, até você criar uma cartela de clientes fiéis e estáveis, mas isso leva tempo. Leva bastante tempo até você conseguir fazer vendas todos os dias, né? Tempo que eu falo, assim, é tempo de estruturação mesmo, né? Não de tempo de loja, só para se estruturar. Depois que você se estrutura, fica mais fácil para fazer venda. Mas com digital hoje é muito fácil para você conseguir fazer esse tipo de vendas, né? Tendo uma boa estruturação no digital. Mas dias sem vender a gente já passou, é normal. E é como você falou, a gente não pode desanimar. Porque tem pessoas que elas entram para o mundo do empreendedorismo achando que é fácil, achando que é mamão com açúcar. Só que não é. Você já teve loja também, você sabe, não é. E aí quando vem primeiro acidente, o primeiro deslize ali, vamos dizer assim, né? Ela já se frustra. E aí desanima. E aí fala, o empreendedorismo não é para mim. Na realidade é para você. Você só precisa ter um pouco mais de persistência e consistência, né? Se você tem uma ideia, segue. Porque eu falo que assim, tem pessoas que falam, e se não der certo? Eu já olho e falo, e se der muito certo? Já parou para pensar? Então, você morrer com essa dúvida não é legal. Não é legal. Então, enfrenta. Vai de cabeça, porque levar esse fardo, que é a dúvida se der certo ou se não der certo pro resto da vida, não compensa. Compensa se arriscar, né? Então, quando você percebe que a sua vida é finita, isso te dá muito mais coragem, né? Antes tentar do que não fazer, né? Ficar com Exatamente. aquela dúvida, e aí, né? E se eu tivesse feito isso? Aí, essa palavra, e se, nossa, é uma Judia palavra... muitas pessoas, né? Uma palavra que deixa a gente chateado, né? Porque aí a gente não tentou naquela hora, né? Exatamente. E quais ensinamentos, dentro assim da loja, que vocês pegaram pra vocês? Ensinamentos. Primeiro, não desistir, né? Esse é o principal, porque uma vez perguntaram, lá dentro da loja mesmo, a nossa loja, é só um adendo, a nossa loja é legal, que vai bastante gente lá, o pessoal do shopping mesmo. E a gente senta lá, a gente fica batendo papo entre empreendedores, tem o pessoal da Barbearia Santinos, que está sempre junto com a gente lá, e eles vão lá, a gente fica trocando uma ideia, e uma vez perguntaram para mim o que eu achava sobre fracasso, né? A minha concepção sobre fracasso é que você só fracassa se você desistir. Então, acho que o primeiro ponto que a gente aprendeu com a loja é não desistir, né? A gente deixa até hoje lá no Instagram, nos destaques, os primeiros atendimentos que a gente fez, que a gente fazia os atendimentos móveis, né? Então, a gente filmava dentro do carro, a gente indo para casa do cliente, a gente postava quantas vendas a gente fez naquele dia, para de fato motivar as pessoas também, né? Então, a gente não desistiu, né? A gente não desistiu e hoje, graças a Deus, a gente tem a loja física da Alfa, que era um sonho de todo mundo da família. Então, o primeiro ensinamento que a Alfa deixou pra gente é não desistir. O outro ensinamento que a Alfa passou para mim foi sobre evolução, né? Sobre enfrentar os desafios. Por quê? Como eu te falei, a gente não sabia nada de alfaiataria quando a gente iniciou, né? Então, era bem o cru. A gente chegava no cliente, apresentava a peça, mas não tinha um conhecimento profundo sobre aquele tecido, né? Então, a gente foi se desafiando, a gente foi evoluindo
tanto como profissionais na área da alfaiataria, até mesmo como vendedores. Sempre gostei de vender. Eu comecei a vender com 10 anos de idade. O Josué, eu tinha 10, você tinha o quê? Uns 3? Uns 3 anos, né? Ele pegava na minha mão e a gente saía no bairro vender salgado. Então, foi assim, a gente começou muito cedo, muito cedo. Eu já achava que eu tinha começado cedo. Daí eu parei para fazer as contas, o Josué é 7 anos mais novo. Então, o Josué começou mais cedo que eu. Mas com incentivo seu, né? Com incentivo meu, sempre me apoiando ali. E você, José, qual ensinamento a loja trouxe pra você? Foi basicamente o que ela falou, sempre tentar melhorar, sabe? Uhum. Porque eu mesmo tenho tentando sempre melhorar o atendimento, melhorar, saber das peças também que a gente vende e tal. Então acho que o Caleb é sempre minha inspiração mesmo. Então eu sempre vou por aquele. É, porque não é fácil, né, gente? Tem dias, como você falou, os desafios, a gente enfrentar os desafios, é difícil, Sim. né? A gente tem que imaginar que a nossa vida é uma escada, né? E o topo é quando você conquistou tudo. Exato. Né? Que é difícil as pessoas chegarem no topo, né? 100% no topo, ó, cheguei agora, não tem mais nada, tô realizada. Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Então, tudo depende dos degraus que você vai subir, né? Exato. Tem degraus que vai ser longo, largo, né? E tem degraus que vai ser pequenininho, que vai ser fácil Vai de ser ir, rápido né? de passar. É. Exatamente. Que aí a gente tem que colocar como os desafios, né, da vida. A gente coloca lá na Alfa, até para ter como métricas de desenvolvimento da loja, desempenho, a gente coloca algumas metas semanais, metas diárias. E é muito legal que quando a gente cumpre, isso é um spoiler que a gente tá dando aqui. Um spoiler não, a gente tá contando um segredo aqui. Quando a gente bate uma meta no final do dia, quando tá eu e minha mãe e o Josué, mas normalmente tá só 2 no máximo, né? Então, quando tá eu e o Josué, a gente vai lá no fundo da loja, dá um grito lá no fundo. Então é a nossa comemoração. Toda vez que a gente bate a meta diária, a gente vai lá e dá um grito lá no fundo. Então, se um dia vocês passarem pelo shopping e ouvir 2 loucos gritando, é a gente bateu a meta. Olha, gente, nosso podcast hoje tá recheado, olha, de segredos. Ó, tá contando um segredo pra gente, ó. Vai Se não vendo? contasse, só ia ouvir os gritos, mas que grito é esse aí? Que louco que é dessa loja Bater a aí. meta, né? E como irmãos? Como que é a relação de vocês como irmãos? Dentro da loja ou Fora. fora da loja? A gente se dá bem. Às vezes na loja dá uns atritos, É muito chato. dá uns atritos, mas de resto a gente tem uma relação muito boa hoje, né? A gente já teve umas desavenças, principalmente na época ali que eu tava mais adolescente, ele era mais criança. Então adolescente Tem esses atritos, é né? normal, por conta da diferença de idade. Mas hoje a gente se dá muito bem, né? Tanto no profissional, eu tento passar o máximo de conhecimento que eu tenho para ele compartilha os conhecimentos dele também comigo, porque ele é muito antenado, ele tá sempre por dentro do que tá acontecendo no digital, então ele me atualiza, e aí assim a gente vai crescendo junto. Então, o nosso relacionamento é bem, bem tranquilo. Que bom, né, gente? Imagina, ficar o dia inteiro O dia brigando. inteiro, já fica bastante junto. Agora, trabalhando junto também. E brigando Meu também, né? Deus. Aí já não ajuda. E você até comentou sobre em questão de empreender e como o digital é uma mão pra gente ali, né? Porque hoje em dia todo mundo que quer ver alguma coisa é no Instagram, Total. é na internet que pesquisa sobre algo, né? Então, assim, o Josué fica mais antenado na parte de internet. Isso. Hoje a gente dividiu certinho lá dentro da loja. Eu e minha mãe, a gente cuida das vendas presenciais, nosso foco é nas vendas presenciais, e o Josué fica responsável pelas vendas online. Então, ele responde clientes no Instagram, no WhatsApp da loja, ideias de vídeo, ele anota e faz. Então, é algo assim, bem, bem certinho. É até um ponto legal, porque a gente sempre teve essa separação correta da loja. Mesmo a gente sendo uma loja comparada às lojas de departamento, a outras lojas que tem aqui na cidade de Ourinhos, a gente é uma loja relativamente pequena, né, de tamanho, a gente sempre pensou como uma grande loja. Então, a gente tem separado a parte do marketing, a parte financeira, minha mãe me ajuda na parte financeira, o Josué cuida do digital, então tudo ali na questão digital, ele tá mais antenado. E olha que interessante, você falou da parte financeira, você trabalhou no banco, né? Sim, sim, E olha como nada é por acaso, né? total. Hoje em dia você também utiliza muita aprendizagem que você teve, né? E para aplicar na loja de vocês. A aprendizagem do banco, a aprendizagem da faculdade também. Ah, e você fez administração, Fiz administração na Unifil. né? Então, ajudou bastante, principalmente na questão financeira, para gerenciar um negócio mesmo, porque fazer rodar a engrenagem é bem complicadinho,
né? A gente tem que tomar algumas decisões e essas decisões, elas impactam total na loja, né? Decisões financeiras, do que comprar, do que não comprar. E é legal até tocar nesse assunto, porque todas as decisões que a gente toma na loja, a gente faz uma reunião. Então, às vezes, tem fornecedor que liga pra gente, não consegui falar com você hoje. Aí eu falo, eu tava numa reunião. Eu acho que o fornecedor deve achar que a gente tem uma loja gigantesca. Porque é reunião com o time de marketing, que é reunião com o Josué, reunião com o financeiro, que é reunião com a minha mãe. Então, assim, é bem bacana porque a gente tem tudo muito estruturado dentro da loja, né? Mesmo a loja sendo uma loja pequena. Sim. E vocês têm que pensar assim mesmo, pensar alto. Pensa alto porque a gente vai. Isso vai motivando a gente pra gente chegar nesse ponto que a gente quer. Total. Né? Então, tipo, é muito interessante essa organização que vocês fazem. Porque muitos, por ter uma loja pequena, falam, não precisa disso. E precisa sim, porque Porque o que é pra ser de vocês é pra si. Sim. Então, se Deus preparou uma grande loja pra vocês, pelo menos vocês já têm ali sabe, ali como que se organizar, tem as reuniões já A feitas. experiência, A experiência, né? Eu falo que, assim, pra gente agora, pra uma loja maior, só vai mudar o volume, né? Então, por exemplo, se hoje a gente tem que tomar uma decisão de 10, 15 mil e futuramente a gente vai ter que tomar uma decisão de 600, 1 milhão, a diferença é no volume, né? Não, a decisão é a mesma, vai impactar da mesma forma a loja. Então, muda só o volume. Então, a gente tendo essa base agora, que é muito importante, essa base de decisões, principalmente inteligência emocional, tem que ter muita inteligência emocional. E então, é algo que a gente vai construindo agora, né? A gente tem um ano de loja, então a gente está estruturando isso agora. E é muito importante ter tudo muito bem dividido, porque senão a gente acaba ficando estagnado. Por isso que tem bastante lojas que elas não saem de um determinado tamanho. E aí é onde erra, né? Não sai daquele faturamento. Porque elas não pensam grande, tá confortável. É a bendita zona de conforto. A bendita zona de conforto. Então, quando a pessoa tá confortável com aquele faturamento, tá confortável com aquilo, ela não pensa em crescer, como você falou, não tem essa organização dentro da empresa, é onde fica estagnado e não consegue evoluir. Verdade. Fica ali nessa zona de conforto, como vocês disseram, é muito perigoso, né, a zona de conforto, porque você para, ele fica. Tá Acabou. confortável pra mim, e aí acaba não evoluindo e regredindo, né? Nada vai além. Pouco a pouco, né? Fica, exatamente. E então vocês pensam em expandir aí a loja. Pensamos sim. Se Deus quiser, a gente vai em breve não, né? Vai levar um tempinho ainda, mas a gente é algo que é bem escalável, né? Por conta do tamanho da loja, a gente pretende abrir futuramente lojas, mas desse tamanho mesmo. A gente não pensa em uma loja absurdamente de 2 andares. Se for o que está predestinado para a gente, vai ser. Mas a nossa intenção hoje é escalar o nosso negócio para o tamanho que está agora. Né? Passar para outras cidades, mas o tamanho que a gente tem a loja hoje. Deus nos surpreende, né? Total. Às vezes a gente está com um plano, aí chega lá. E é um plano melhor diferente. ainda, né? Deus nunca Sempre. dá algo a menos. Sempre. Né? Ele sempre dá algo a mais pra gente. Sempre. Então, às vezes a gente pede algo pequeno e quando vê, Deus deu algo tão grande pra gente Não passava nem pela... e não passava nem pela mente, né? Sobre isso. Total. E qual foi a melhor experiência vivida na vida de vocês? Experiência vivida. Eu acho que foi... vai parecer clichê, mas eu acho que foi o nascimento desse guri aqui. Eu não gosto muito dele, não, mas depois de alguns aninhos juntos ali de convivência, eu tô gostando um pouquinho dele. Um pouquinho, né? Pra mim foi isso. E você, Josué? Eu sou um menino muito crente, então pra mim foi o meu batismo, porque eu mudei muito desde as minhas atitudes e o meu batismo também me mudou, virei uma nova pessoa, né? Sim. Então pra mim foi o batismo. Mas o meu irmão também é importante pra mim. É só porque eu falei. Então, bom, pelo que eu tô vendo, depois vocês até me corrigem se eu tiver errado, mas o Josué é mais calmo, mais quietinho e você é o Sou de frente, mais, né? Mais O ligado Josué é o mais 220, tranquilão ali. mais tranquilo. É o equilíbrio perfeito. Equilíbrio, né? Até na loja lá, eu falo que assim, eu sou a razão porque eu sou muito pé no chão. Assim, às vezes eu não preciso ser tanto, mas eu sou. E a minha mãe e o Josué já são mais a parte da emoção. Então, eles são o coração da loja e eu sou vamos dizer, o cérebro ali da loja. Que eu sou mais razão, sou mais pé no chão. Então, às vezes eu olho, a gente faz reunião de manhã, normalmente segunda-feira a gente faz a reunião. E aí eu pego e falo assim,
a gente tem que comprar isso, isso e isso. Não vai dar pra comprar isso. Aí minha mãe e meu irmão, será? Vamos comprar. Deus proverá, Deus proverá. A gente faz a nossa parte, Deus proverá. Eu falo, não sei. Aí é 2 contra 1, né? A gente acaba cedendo. Mas eu sou muito pé no chão. Então, assim, é o equilíbrio perfeito que a gente precisa para o negócio fluir. É verdade, tem que ter esse equilíbrio mesmo, né? Se pesar de um lado, já dá um erro em alguma coisa, né? Exatamente. E o que o Caleb, pequeno menino, pensaria ao ver o Caleb agora? Caramba! Por essa eu não esperava. Eu acho que o Caleb pequeno ia estar orgulhoso. Ia estar orgulhoso, porque, como eu falei, com 10 anos de idade, eu comecei a empreender não pelo mesmo motivo que eu empreendo hoje, né? Por questões financeiras. Quando eu nasci, os meus pais não tinham uma condição muito bacana, né? Eu lembro que era uma bicicletinha que a gente tinha para se locomover. Meu pai me colocava na cadeirinha, minha mãe, se eu não me engano, minha mãe ou ia atrás ou ia no cano, não lembro. E meu pai pedalando. Então a gente não tinha uma condição muito legal. Minha mãe foi humilhada algumas vezes por conta que eu usava roupa usada, usava roupa furada. Se eu vou me emocionar um pouquinho aqui. Mas, então, assim, o que me motivou a empreender foi a questão financeira, e eu acho que o Caleb ia estar orgulhoso. Ia estar orgulhoso de me ver hoje. Chegar onde eu cheguei, com a dedicação que eu tenho, né? Então, eu acho que a palavra que definiria que ele ia olhar pra mim e falar: rapaz, tô orgulhosinho de você, rapaz. Conseguiu. Que lindo, gente. É importante a gente dar valor da onde a gente saiu, né? Da onde a gente veio. Seja ela uma história triste ou feliz, a gente tem que dar valor, porque aí a gente vê e reconhece o quanto a gente cresceu, evoluiu, né? Sim. Isso é muito importante. E você, Josué? Embora o Josué tenha 15 anos, gente, mas ele já não é mais criança, Já não é né? mais criança. Então, quando eu nasci, Deus permitiu que eu tivesse um câncer. E passei por um processo difícil até Deus me curar. E, tipo assim, pra uma pessoa que nem era pra estar viva, ou se estivesse viva numa cadeira de rodas, tá onde tá e tá crescendo na vida, eu acho que é orgulhoso também que eu estaria. Que lindo, gente. E como que foi passar por esse momento tão delicado? Então, foi muito difícil pra mim, principalmente pros meus pais e Quantos anos tudo. você tinha? Tinha quantos anos, mais ou menos? Um ano, mais ou menos, acho que um ano. E foi até, acho que uns 7, se eu não me engano. Uhum. E eu passei por esse processo, foi muito difícil. E não sei explicar. Traz uma sensação de superação, né? Isso foi, exatamente. E quando é pra Deus dar a cura, Deus ele não faz nada por acaso. Pode às vezes parecer um momento muito difícil, mas Deus ele possibilitou a cura, né? Então a Uhum. gente sabe que ele sempre esteve ali, nunca nos abandonou, né? Nunca, nunca. E esse processo do Josué foi algo que fortaleceu principalmente a nossa família. Uhum. Eu acho que foi um processo que a gente teve que passar para justamente fortalecer os laços da família, né? Então, foi um momento muito difícil, mas quando o Josué recebeu a cura, foi, assim, motivo de, meu Deus, da gente festejar por uns bons anos, né? Foi mesmo. Que foi um milagre, foi um milagre. Era um câncer no cérebro, então já imaginem a gravidade da situação, né? Fico muito feliz que Deus concedeu a cura pra você, viu? E você está aqui hoje empreendendo com o seu irmão e tá sendo um sucesso. Sucesso mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. E o que vale a pena na vida pra vocês? Hoje, principalmente a questão do tempo. Uhum. O tempo, para mim, hoje é um dos bens mais preciosos, né? Eu falei que o motivo que me fez começar a empreender com 10 anos é um motivo diferente de agora por conta disso. Com 10 anos era a questão financeira. Hoje a questão financeira já não está no topo da minha lista. Hoje é o tempo. Então, empreender, ele me possibilita ter mais tempo de qualidade com quem eu amo, né? Então, o bem mais precioso para mim é o tempo. E pra você, Josué? Pra mim é a família. Aqueles que estão em volta de mim, aqueles que me motivam a ser melhor a cada dia que Uhum. passa.
É lindo, gente, porque a família é a base nossa, né? Além de Deus, é aquela que nos apoia, que tá ali para o que der e vier, né? E o empreender, eu acredito que seja isso mesmo, essa flexibilidade, né? Você conseguir tirar um tempo para você, para sua família, coisa que você sendo CLT. trabalhador de carteira assinada seria diferente, né? Então, isso é muito importante, traz essa flexibilidade, né? E vamos lá, quais são os sonhos de vocês Pode pro começar. futuro? Mas você. O meu sonho para o futuro é abrir mais empresas. Eu tenho essa ambição por abrir mais empresas. Uhum. Mas o meu principal sonho no futuro é alcançar o meu propósito. O meu propósito ele é um pouco complexo, porque dentro do meu propósito tem algumas ramificações, mas de maneira geral, o meu propósito é servir as pessoas, né? Então, eu tenho isso comigo desde o ensino médio, que quando eu saí do terceiro ano do ensino médio, vem aquela carga pesada, né? Você tem que escolher agora a sua faculdade. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero ser? E aí eu vi uma palestra, eu gosto muito de ver palestra. E aí eu vi uma palestra fugiu o nome dele agora, mas eu vou lembrar no decorrer. E aí eu assistindo essa palestra, ele falou sobre servir, né? E ele fala que servir vai muito além de você ser um empresário de sucesso. É sim você ser um empresário de sucesso, mas é você conseguir ter a possibilidade de ajudar pessoas financeiramente e também na questão de ensinamentos, né? Então eu quero chegar ao meu objetivo, que é passar um ensinamento que eu adquiri, que eu vou adquirir ainda, né, para as outras pessoas, e dessa forma ajudar pessoas que querem empreender tão novas, né? Porque a gente tem esse preconceito de que crianças, adolescentes não podem empreender. Podem sim, e E é devem, né? necessário, e devem. Então, cada vez mais agora eu estou percebendo que tá tendo mais pessoas empreendendo. Fico muito feliz de ver você aqui também. É algo que Obrigada. reforça essa ideia, né? E empreender novo é muito interessante porque você adquire uma experiência que você demoraria alguns anos depois de adulto para adquirir. Então você já chega para a parte adulta da sua vida, né, com uma bagagem excepcional. Eu assisti uma palestra na escola ainda, né, na ETEC, acho que foi no terceiro ano, de uma moça que ela tinha, acho que 21, 22 anos, e ela estava palestrando junto com professores da UEMP, da Unesp, e aquilo me falou, caramba, ela tem 22 anos e está palestrando com pessoas que já têm 60, 70 anos, né? Tinha um senhor lá de 70 anos que é ex-professor da Unesp. Então foi muito legal. Então ali que eu virou essa chavinha e falou, não, tá certo, tem que empreender mesmo. E como eu digo para todo mundo, que hoje em dia a gente tem um acesso muito rápido na internet. Mas a gente tem que usar a internet ao nosso favor. As pessoas têm que aproveitar que isso está sendo disponível pra gente e começar a ir atrás. Nunca é tarde ou cedo demais para começar alguma coisa, né? Eu fico muito feliz em receber o Josué, que faz essa parceria com vocês dois juntos, que estão empreendendo agora. Você desde cedo, você também, né? Embora já Sim, tenha 21 anos, mas começou muito cedo, né? E é muito importante isso. A gente tem que abrir os olhos dos jovens de hoje para eles entenderem que quanto mais cedo eles começarem, mais sucesso eles vão ter lá na frente, Exatamente. né? E como você disse, quando termina o ensino médio, fica aquela decisão, o que eu vou cursar, o que eu vou seguir? Será que é isso mesmo? Será que... E é o que eu falo, a gente tem que seguir uma profissão que todos os dias a gente vai ficar feliz em levantar e falar, exatamente. vamos trabalhar com isso, né? Exatamente. E trazer essa realização para você, né? Isso que você falou sobre começar mais cedo é muito importante porque na época que eu trabalhava no banco, eu consegui fazer essa analogia. É a mesma coisa do investimento. Quanto mais cedo você começa a investir, mais rendimento vai ter no futuro. É a mesma coisa para o empreendedorismo. Quanto mais cedo você começar a empreender, mais rendimentos isso vai te trazer e mais rápido você vai chegar no teu objetivo. Então, começar o quanto antes é muito importante. Se você tem uma ideia, você tem alguma coisa que está na sua cabeça ali martelando, porque ideias, elas são caminhos que te levam para o teu objetivo. Você tem que ter um objetivo. Eu quero chegar a esse ponto, né? Não só financeiro, é estrutural mesmo. Quero chegar nessa etapa. E aí você tem ideias que vão te levar a esses objetivos. E não se preocupe se uma ideia
sua, né, não vingar. Por quê? Porque ideias são caminhos, há diversos caminhos. E há diversas ideias, principalmente na questão, na questão não, no período ali da infância, da adolescência, é o momento que a gente tem mais ideias. E é os momentos que as ideias são mais interessantes. Teve até um evento na faculdade que foi promovendo ideias para a criação de startups. Por quê? Porque os jovens têm criatividade. Os jovens têm um pensamento mais à frente. A nossa geração tem um pensamento mais à frente. Só que precisa executar, né? Precisa botar no papel e executar de fato. Então, ter ideias é muito importante porque são caminhos que vão te levar no seu objetivo. Exatamente. E os sonhos do Josué? Então, assim, eu acho que qualquer adolescente tem diversos sonhos, né? Mas eu acho que o meu principal é trabalhar com o que eu amo, que o meu sonho mesmo é trabalhar no meio da biologia marinha, que é uma coisa que desde pequenininho eu sou fascinado, e a minha vontade mesmo é de mais pra frente estar trabalhando com essa parte. Olha que legal, diferente. Você viu? Apaixonado por tubarão, viu? Apaixonado por tubarão. Apaixonado por Que tubarão. legal. E vamos falar, aproveitar que a gente já tá falando de profissão, escola. E você, o que que você gostava na época que você estudava? Na época que eu entrei no ensino médio, eu queria fazer já administração. Mas se puxar um pouco antes, na época do fundamental, ou era advogado ou era bancário. Era uma das duas profissões que eu iria assumir. E aí, mais ou menos ali por 2018, eu entrei no Banco do Brasil. Entrei lá como estagiário, comecei a trabalhar lá. Só que daí me colocaram numa salinha pequenininha para mim ficar digitando arquivo o dia todo, né? Era uma coisa assim que, tipo, ao ver pro salário que eu recebia, era tranquilo, né? Era uma coisa bem tranquila. Só que eu não gosto, eu não consigo ficar fechado muito tempo. Então eu tenho que ter contato com pessoas, eu tenho que conversar, né? O meu primeiro emprego, sem ser empreendendo, vendendo salgadinho na rua, junto com o Josué, foi numa pastelaria como garçom. Então sempre eu tive esse contato com as Com o pessoas. público, né? E até, né, na época que eu fui para essa pastelaria, me colocaram como chapeiro para fazer lanche. Não consegui ficar mais de um mês, não consigo, porque eu não conseguia conversar com ninguém. Então, para mim, é muito complicado ficar fechado. Para mim, se colocar uma pessoa na minha frente, igual a gente tá aqui, a gente vai 2, 3, 4, 5 horas aqui papiando e vai embora. Por isso que a loja tá dando certo, gente. Olha o atendimento que tem. E você, Josué? Como que você é na escola? Ó, eu sou bom, sou um ótimo aluno. E tipo, meu sonho, quando o Caleb passou na ETEC, eu falei, não, eu preciso estudar pra conseguir passar na prova da ETEC também. E hoje eu tô na ETEC, difícil, mas notas boas, né, mãe? Eu acho que é, pelo menos. E você é bom em ciências? Olha, eu gosto bastante de português. Matemática eu já sou meio assim, mas eu gosto bastante de português. Português Que é... legal, gente. É muito interessante, né? A gente saber um pouquinho sobre como a pessoa é nos estudos, né? Então, você é bom em língua portuguesa Isso. Biologia também. e biologia. Biologia. É, tem que ser Tem que mesmo. ser. Biólogo marinho, rapaz. E você é bom em tudo, né? Também, né? Olha, Não, não. matemática, assim, é um pouco complicado para mim. Matemática financeira eu já levo mais numa boa. Sim. Mas esse negócio de hipotenusa, filho, quer me É complicar? difícil, né? Meu Deus, quer me complicar? Do nada colocaram letra. Eu não sei quem que foi o abençoado, não sei. Não sei quem que foi o abençoado que inventou de colocar letra. Da hipotenusa foi Pitágoras. Ai, meu Deus. Dá vontade de falar assim, sai da Tá história. vendo? Tá vendo? Sai da história pra não vir Pelo amor de futuro, né? Deus, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que tudo é importante, porque conhecimento é muito válido. Nunca é demais. Ninguém, todo mundo pode tirar tudo de você, mas o conhecimento ninguém Não tira, não tira. né? Não tira, de forma alguma. Até a questão da faculdade agregou bastante para a criação da loja, na parte teórica, né? Porque a faculdade é basicamente isso, exceto as da área da saúde, né? Mas grande parte das faculdades, elas te mostram a parte teórica. Hoje tem alguns projetos, tinha alguns projetos na faculdade bem legais, a gente chamava de projeto integrador, que era justamente para desenvolver o aluno para ele aplicar aquilo no ao vivo, né? Vamos dizer. E teve até uma matéria que a gente teve que era um simulador. Isso me ajudou bastante. Parece que não, mas me ajudou bastante. Um simulador era um joguinho. A nossa aula era jogar esse joguinho. E a gente jogava, era um simulador de empresas. Então você começava comprando alguns suprimentos e começava a vender, comercializar. Então era um joguinho assim que, ao ver de outras pessoas, não tinha não tinha uma real
Não Uma coisa boa. necessidade, não. Ele não tinha uma validação, vamos Uhum. dizer assim. Mas ele me ajudou muito. Me ajudou muito, tanto na questão de tomar decisões para loja, né? E até como profissional mesmo. Foi bem legal. Então, assim, a faculdade me agregou bastante. Conhecimento, igual você falou, conhecimento nunca é demais. Me agregou bastante. Entendi. E o que pessoas que inspiraram a vocês a empreenderem, além da família, alguém de fora que vocês viram e que motivaram vocês a embarcar nesse ramo? Um que eu acompanho bastante é o Flávio Augusto. Acompanho ele já há um tempo. A história dele é muito bonita, é uma história de superação, né? Ele foi também do absolutamente zero para uma baita empresa, né? Quer ajuda aí? Não, tá aí, foi. Para uma baita empresa. E tem também o alfaiate que eu comentei com você, o Mariano Rubinatti. O Mariano Rubinatti, eu não acompanhei muito a trajetória dele até chegar onde ele está hoje, Uhum. mas a convicção com que ele fala às vezes é um pouco complicado de entender ele. Sorte que ele faz vídeos com legenda, né? Que é um italiano, meu Deus, fala muito rápido. Mas o Mariano Rubinatti, Flávio Augusto. Tem um cara que eu admiro bastante também, que é o Cortella. Gosto muito das ideias do Cortella, até a questão de motivação, Joel J. Tem diversos empreendedores assim que eu acompanho, que as frases que eles falam, às vezes parece aquelas frases de efeito, mas são frases que fazem a diferença para mim. Uhum. Frases impactantes que me fazem refletir. Então, todo dia de manhã eu procuro ouvir algum podcast, ouvir mesmo algum vídeo, alguma frase, e eu fico matutando aquela frase o dia todo na cabeça. Então, tem alguns caras que eu acompanho que me motivaram, que são inspirações para mim. E você, Josué? Então, o Caleb não mencionou, mas tem uns amigos nossos que eles vão direto, passam na loja, Verdade. eles são cantores. Uhum. É o Ronsetti e o... A Gold 07. É a Gold 07. E eles passam na loja e eles falam, não, você tem que tentar, porque às vezes dá uma desanimada na gente, né? Uhum. E eles estão ali sempre tentando, lançando música, eles não param de lançar música. E eles falam, não, você não pode desanimar. Eles são ali as pessoas que motivam a continuar tentando todos os dias. São uns meninos E muito o gente boa. Josué eu gosto dele porque ele sabe moldar as amizades, né? Porque Uhum. é aquele ditado, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se ele estiver rodeado de pessoas que não querem uma projeção de futuro, ele vai ser outro, né? Então, ele se molda muito em relação a amizades. E é isso que eu acho bastante interessante nele. E esses dois meninos são umas bênçãos que vieram para a vida do Josué aí, que agregam muito, são muito obstinados, né? Uhum. Então, trazem essa ambição pro Josué também. Que bacana. Como a gente fala quando a gente fala de amigos, é muito importante e muito sério também. Sim. Não é simplesmente apenas amizades, querendo Sim. ou não influencia, né? Então, se você tem amigos bons, amigos que também pensam no futuro, você tá em um bom caminho. Mas aí, se for amigos que te atrasam, né? Te Levam puxam para baixo, né? falar, não vai dar certo. Você tem que ter amigos do seu lado que não vão rir de você e que vão estar ali pro que der e Sim. vier e te motivar também, né? Agora, você ter pessoas do lado que desanimam aí fica difícil, É né? complicado. Principalmente questão de apoio. Quando a gente começou a vender de porta em porta, a gente saía de terno, né? A gente colocava um terno e a gente saía a vender de terno. Afinal, a gente era a nossa vitrine, a gente não tinha uma loja física, Sim. então a gente tinha que ser a nossa vitrine. E diversas pessoas, a gente postava foto, aí a pessoa ia lá, colocava carinha de risada. Isso acontece, no início Sim, acontece, porque, igual a gente comentou no início, muitas pessoas desacreditam, né? Sim. Até você conseguir chegar em um dos teus objetivos, né? Então, moldar as amizades é muito importante. É muito importante até para motivação. Verdade. E eu achei interessante que você falou sobre além do que ele falou das pessoas que incentivam, que são motivação pra vocês, são exemplos. Eu achei interessante, vocês pegam muitas pessoas de fora, né? Também, né? Fora do país. É importante, porque achei muito interessante que você falou da tendência. A gente tem que estar pra frente da tendência, não Exato. dentro da tendência, né? Sim, Saber o que vai vir e já pegar se e já programar. fazer pra que seja o novo venha de vocês, né? Sim. Muito importante isso mesmo. E só recapitulando, gente, as pessoas também, uma pessoa que me incentivou muito, se eu não falar eu vou apanhar em casa, é a minha noiva, tá? A minha noiva Gabriele. Ela também apoiou a gente desde o início, sempre motivando, até apresentando a gente para outras pessoas. Uhum. Ela passava contato, arrumava clientes. Então é uma das pessoas que também
tava ali com a gente desde o início. Ela, na realidade, ela me conheceu como garçom na pastelaria, né? Conta a história de Então vocês. tá bom, agora abriu o espaço, eu vou contar. A gente se conheceu na ITEC. A ITEC é muito bom pra conhecer partidos, estamos juntos até hoje. E aí a gente se conheceu na ITEC. Eu era garçom na pastelaria, como eu comentei. Conheci minha sogra na pastelaria, servindo a minha sogra também, né? E aí a gente foi se conhecendo e a gente começou a namorar em dia 12 de fevereiro de 2018. Olha, o menino Ah, eu lembra. lembro. Vim estudado pra cá. E aí a gente se conheceu em 2018, começamos a namorar em 2018. Só que logo depois que a gente começou a namorar, vieram diversas dificuldades de início mesmo, né, de relacionamento. A questão do financeira já começou a pesar porque eu saí da pastelaria, entrei no Banco do Brasil, aí deu uma pesadinha, deu uma diferença na parte financeira, e ela ainda não trabalhava, ela também muito esforçada desde o início, né? E ela sempre me apoiando. Ela falava assim: qualquer decisão que você tomar, você conta comigo que eu vou estar do seu lado, e dito feito. Ela andou comigo, isso eu gosto de falar. Ela andou comigo na bicicleta, andou comigo na bis e hoje tá andando de fiesta comigo. Então, eu valorizo muito isso, porque ela realmente é muito parceira desde o começo. E quando eu falei pra ela que a gente ia abrir a loja, ela na mesma hora ela pegou e falou assim: não, conta comigo. Até no dia da inauguração, não sei se eu posso contar isso, eu nem vou olhar pra ela, porque senão ela vai falar que não pode contar, mas no dia da inauguração ela deixou de ir no estágio da faculdade pra poder ficar me ajudando Nosso lá fotógrafo. na, Olha o segredo, na loja. gente. Então ela é muito parceira, eu posso contar com ela pra qualquer coisa. Então é muito bom ter pessoas assim do seu lado. Com certeza, pessoas que te apoiam, né? É importante você achar um partido que vai estar ali com você para o que der e vier, né? E Total. não te abandonar ou te criticar, né? Que não Só é te assim jogar que pra baixo, funciona. exato. É. E você, quando você pediu ela em casamento? Tá noivo Foi. já, né? Então, o dia eu não lembro exato. Nossa. Ixi, Gabi, Foi hein? junho. Quando que é o dia dos namorados? Vixe, nem eu sei. Ah, então foi Não no dia dos lembra, Gabi? namorados do ano passado. Já deu um ano já que a gente tá noivo. Mas foi especial. Foi um jantar que ela fez pra gente. Ela fez um estrogonofe pra gente. Daí eu pedi ela em casamento. Foi bem simples, sabe? Igual porque, assim, eu tava na minha cabeça. A gente começou simples, né? O meu pedido de namoro pra ela foi no Laguinho do Real Park. Então já foi simples. E eu falei, pedido de casamento vai ser simples também, né? Uhum. Então a gente sempre prezou pela simplicidade, né? Sim. Ela já falava pra mim, ó, se for pedir em casamento, não me pede num restaurante, que eu morro de vergonha e tal. E aí eu falei, não, beleza, vou fazer um negócio especial. E aí a gente pediu em casamento no Dia dos Namorados do ano passado. Que bonito. Aí, Então vocês vão se casar quando? a previsão pra se casar, porque falar a data exata é bem complicado, né? Porque tudo vai demandar de como que vai ser os próximos meses. Mas a previsão é em outubro do ano que vem. Em outubro do ano Olha. que vem a gente vai entrelaçar. Olha que legal, gente. Eu acredito que cada um faz o seu pedido de acordo com como que é a relação de vocês ali, né? É meio vergonhoso, tudo, então, né? Você Vai tem de um que. jeito mais leve, mais tranquilo, né? Eu Exato. tinha vontade de pedir ela em casamento numa praia com cisnes pulando assim, coisa linda, mas é um jeito mais simples, né? Mas tá bom, E tá né? ótimo. Foi especial do mesmo jeito, né? Total. Às vezes, mesmo fazendo tudo isso, às vezes não ia ser tão especial como que Sim, foi, né? sim, o momento. Não é, né, tanto o lugar, mas o momento, as pessoas que estão ali, né, o significado que tem aquele momento. Uhum. Então, foi muito gostoso, foi um momento muito especial. E entendi. Então vocês pretendem futuramente constituir uma família. Sim. A Gabi sempre falava, eu tenho o sonho de me casar com uma pessoa que realmente eu ame, né? Uhum. Isso logo no comecinho do namoro que ela falou. E aí, eu percebi, no começo, é difícil você perceber que é amor, né? É muito jovem, a gente começou a namorar com 15 anos, né? Então, quando de fato eu percebi que eu amava ela, foi vendo as atitudes que ela tinha, Uhum. né? Eu falava, caramba, ela é a pessoa pra mim, porque a Gabi é muito simples também, Uhum. né? Ela vem de uma estrutura familiar já que é
pessoas mais simples. Então, ela tem essa simplicidade, essa humildade, que é isso que eu valorizo muito nas pessoas, né? A humildade. Nem tanto a questão do que a pessoa fala, mas das atitudes e da humildade que ela tem, né? Sim. Então, a Gabi, quando eu percebi que eu amava ela, eu falei, é essa mulher que eu quero pra mim. Olha, É, gente, que tá vendo? romântico. É muito importante mesmo você. Não adianta você ficar com uma pessoa que não bate com os seus princípios, né? Total. Você tem que ser exigente nesse ponto de você colocar, não em questão de fisionomia, mas sim de jeitos, né? Você querer alguém que te trate bem, que seja do mesmo jeito que você, não tão igual, né? Procurar ser amigo primeiro, né? Exatamente. Porque você tem um relacionamento com uma pessoa que você não consegue ter uma amizade, não consegue conversar sobre qualquer coisa, é complicado. Não dá certo. A gente às vezes sai assim pra comer algum lanche, a gente fala sobre qualquer coisa, qualquer coisa. Então, ela tem muita liberdade comigo, eu tenho muita liberdade com ela, então a gente consegue ter um diálogo muito fluido, é algo muito gostoso, a gente não vê o tempo passar. Então, é muito, muito gratificante quando você percebe que você encontrou uma pessoa que bate com os seus princípios, né? Com certeza. E você, Josué, embora tá muito novo ainda, mas você pensa no futuro. Penso em construir uma família também. Só procurando aí, porque é difícil achar a pessoa certa hoje em dia. Difícil, Meu né? Deus do céu. Mas é desse jeito mesmo na cidade, É, acaba ficando essa dúvida. é só né? não procurar. Não procura que aparece. Que acha, né? Procura que aparece. Verdade. Gente, o nosso papo tá bom, mas a gente vai pro último quadro do nosso Pode Com Ela. Fechou. Que é o É tão gostoso a conversa que vai Vai fluindo, Vai. né? Até o Josué, vou explanar mesmo. Não, eu Josué vai. tava meio vergonhoso, Tá. mas Tava eu te falei me que, soltei. que o papo é legal, a gente vai Foi se eu bem. soltando, é É. muito legal. É muito gostoso. Porque a gente vê as câmeras, a gente já se assusta, né? Aham. Tipo assim, ai meu Deus do céu, mas aí depois, Vai Tranquilo, soltando. nem Tranquilo. lembra. nem lembro, é verdade. E agora a gente vai pro nosso bate e volta. Eu vou falar algumas palavras e vocês vão falar o que define Tá ok. elas, tá bom? Família. Família, pra mim, base, alicerce. Base também é o que motiva a gente continuar sendo melhor cada dia que passa. Lar. Lar, conforto, tranquilidade. Paz, tranquilidade, mesma coisa também. Amor. Gabi, Papai e mamãe. Gratidão. gratidão. Amigos, sou muito grato aos meus amigos. Deus e amigos também. Moda masculina. Moda masculina, pra mim é paixão, paixão. Gosto de paixão. É se vestir bem, ficar confortável, amar mesmo. Deus. Deus pra mim é tudo, tudo, todos os caminhos, o direcionamento, base, alicerce, Deus é o conjunto de tudo. O princípio de tudo. Falou Ó, bonito. que lindo, gente. E por último, eu peço para que vocês deixem uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Do jeitinho que vocês quiserem. A mensagem que eu deixo é o que eu venho tentando passar todo esse podcast. Se você tem medo de enfrentar, na realidade, se você não enfrenta os teus medos, não tem coragem de enfrentar os teus medos, esse é o teu limite. Então, não tenha limites. Enfrente seu medo, coloque sua ideia para fora, exponha isso para o mundo, porque muitas das vezes a ideia que você tem é a transformação de outros. E de ideias o cemitério está cheio, então não deixe ser mais uma ideia que vai morrer. Bote para fora enquanto há tempo. A gente é finito aqui na Terra, então exponha tudo que você tem, exponha as suas ideias, porque é a transformação de uma outra pessoa. Então exponha. Se for novo, exponha mais rápido ainda. Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra, então exponha enquanto há tempo. Sirva enquanto há tempo. O meu é viva o presente. O futuro tá nas mãos de Deus e o passado já se foi. Olha, gente! Olha, que meninos prodígios. Vieram aqui, contaram um pouquinho sobre o ramo do empreendedorismo, mostrando o lado masculino, né? Que a gente sempre vê moda feminina, né? E agora contando aí da moda masculina e ainda sobre alfaiataria, sobre ternos. Super interessante, gente. E deixar essa mensagem essas duas mensagens incríveis
tem razão, a gente tem que viver o presente, o futuro a Deus pertence e o passado já se foi, né? Exato. E também é muito importante a gente fazer Expor as ideias. expor tudo hoje, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, Exatamente. né? Então, assim, a gente pode se arrepender depois, né? Exato. E é incrível isso mesmo. E gostaria de agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui nesse podcast. Espero vir mais vezes, porque foi muito gostoso. com Foi muito certeza. bacana. Muito bom mesmo. E novamente agradecer ao seu convite, ao convite da sua mãe, da Sandra. É uma honra estar aqui. É uma Foi honra mesmo. para a Alfa. Isso mesmo. Eu que fico muito feliz e muito honrada de vocês terem aceito o convite, vindo aqui contar um pouco da história de vocês, da trajetória, que é muito importante, que as pessoas têm que saber também que para o sucesso ter sido alcançado, teve muito trabalho e Sim, esforço, sim. né, atrás, né, ao longo do caminho, a trajetória. Muito obrigada mesmo, gente, fico muito feliz mesmo, muito honrada de recebê-los aqui, e também aguardo vocês mais vezes, quem sabe aí com uma franquia da loja. Opa! Aí, ó, esperamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficando por aqui, gente. Nosso Pode Com Ela está se encerrando. Mais um episódio concluído com sucesso. E eu quero que vocês deixem o seu like, compartilhem esse Pode Com Ela, curtam, comente, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, viu? Aqui tem podcasts maravilhosos, conteúdos incríveis. Um super beijo. Tchau!